aplicada em nosso coração, nós sabemos que ela é aquela que perfura a nossa alma, Senhor Deus. Que nós possamos ser transformados por Tua palavra. É isso que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Também quero saudar aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, dizer da nossa alegria e gratidão ao Senhor, por Ele nos ter trago a sua presença mais uma vez, como foi dito, o quarto dia da nossa semana de oração e consagração. E é interessante que a nossa igreja, ela tem entendido esse propósito, chamado à oração, não só porque os dias são maus, não só porque o mal tem sido presente, constante em nossos dias, mas porque é uma ordenança do Senhor. Ele nos ensinou isso. Ouvimos durante essa semana que o próprio Senhor Jesus nos incitou a orar, nos deu essa ordenança, essa verdade para que a igreja que Ele escolheu, que Ele elegeu, pudesse estar em relacionamento com o Senhor, com o seu Deus, o seu Pai. E eu agradeço desde já a oportunidade, já que hoje a nossa mocidade está na direção, a oportunidade de estar com os irmãos, compartilhando brevemente na palavra do Senhor. E em relação a esses dias que estamos enfrentando, nós vivemos dias onde o preocupar-se com a vida que nós levamos, o jeito como nós iremos viver essa vida, como nós iremos desfrutar dessa vida, o máximo que nós podemos aproveitar é o que tem tomado as nossas mentes, a mente dessa nossa geração, durante os anos que passamos aqui nesta terra, nesta vida. Nós nos preocupamos com o tempo, então com os recursos necessários que nós devemos gastar para as conquistas pessoais dos nossos corações. Isso tornou-se a nossa razão principal, algo de extremo valor dos anos que viveremos aqui nesta terra. E nesses últimos dias nunca se lutou tanto, com tanta bravura, e nunca, em todos os tempos que nós já vivemos até aqui, se investiram inúmeros esforços para a preservação da vida, inclusive nesses dias que nós estamos enfrentando, né? Nesse último ano, até o dia de hoje, enfrentando essa pandemia, a luta pela vida tem sido uma realidade. Infelizmente, vidas têm sido ceifadas por este mal, por esta pandemia que nos assola, que ainda não acabou, não teve fim, mas nós cremos que, se for da vontade do Senhor, isso acontecerá, o fim chegará dessa pandemia. Mas nós vemos que temos nos esforçado para viver, para permanecer nesta terra, para aproveitarmos o máximo dos dias que nos foi dado pelo Senhor aqui neste mundo. Mas qual o motivo realmente, por qual motivo nós temos desejado ficar aqui? Qual tem sido o cerne, o centro do nosso desejo de viver aqui neste mundo? O que verdadeiramente tem impulsionado os nossos esforços para continuarmos aqui? Qual a esperança que estamos fundamentados para essa vida, para esses 70, 80 anos, como diz o salmista, lá no Salmo de número 90, o que estamos esperando dessa vida? Nós vamos refletir um pouco sobre essas perguntas, que nós possamos desde já nos atentar para o que a palavra do Senhor tem a nos dizer e a nos ensinar nesta noite, lá no livro de Isaías. E eu peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, em seu capítulo 11, os versículos são os de 1 a 10. Isaías 11, 1 a 10, o reinado pacífico do rebento de Jessé. Os irmãos que nos acompanham através do nosso canal de transmissão, também acompanhem conosco a leitura, que nos diz o seguinte: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo.
Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será por morada. Que Deus aplique essa porção lida em nossos corações. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, Pai de amor e rico em misericórdia, aqui está a tua palavra. Fala conosco, nos revela as maravilhas da tua lei, o que precisamos ouvir, que possamos não só ouvir, mas atentar-se em aplicar, em viver, ó Deus, esta verdade, e nos ensina constantemente a depender do Senhor e a ouvir a tua voz, mesmo quando as vozes desse mundo tentam abafar a tua voz, mas que ela seja absoluta em nossas vidas. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, assim te oramos em Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, analisaremos 3 pontos desse texto que nós lemos, para que possamos refletir sobre a esperança que não morre, sobre esse tema, a esperança que não morre. Nós temos um dito popular que fala que a esperança é a última que morre, só que a esperança que nós iremos tratar nesta noite, ela não morreu, ela está viva, e ela permanecerá eternamente, porque o primeiro ponto nos diz que Jesus é a nossa esperança, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. O versículo 1 vai dizer que Ele, Jesus Cristo, o rebento de Jessé, Ele é o renovo. E quando ele está falando aqui sobre renovo e raízes, nesse versículo 1, nós podemos imaginar uma planta, né? Uma planta que, digamos que ela está já na fase de morrer, mas nós conhecemos muito bem alguns tipos de planta que, já morrendo, ou então na fase de toda a sua vida, ela surge e brota, faz brotar renovos, mudinhas, digamos, mais novas. E o que o texto está nos repassando é justamente essa ideia de renovo, de sair das raízes que muitas das vezes são más, se mostraram corruptas, se mostraram mortais, mas dessas mesmas raízes surgiram renovo. Quando não havia mais esperança, quando tudo saiu do nosso controle entre aspas, né? E a corrupção dos reinos desta terra tentam se mostrar dominantes na nossa vida, surge o renovo, surge Jesus Cristo. Ele veio como rei para estabelecer o seu reino perfeito, o seu perfeito reinado sobre nossas vidas. E louvado seja o seu nome por ele ser o nosso renovo, por ele ser aquele que trará o reinado pacífico, como diz o título deste capítulo. E no versículo 2, para que nós possamos entender que tipo de rei é Cristo, que tipo de esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo, o versículo 2 vai dizer todas as qualidades que fazem parte e que são presentes na vida e que foram também presentes no ministério de Cristo quando ele esteve aqui na terra. O versículo 2 diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor.
6 virtudes que são descritas aqui acerca desse Espírito que repousa sobre Jesus Cristo. E isso testifica a tríade unificação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que enviou esse renovo, Jesus Cristo, a este mundo, que fez e elaborou todo esse plano e decretou os seus desígnios, envia seu Filho, e sobre esse Filho ele repousa o seu Santo Espírito. Então aqui vemos que é testificado, que é comprovada que ambos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agem perfeitamente e que essa esperança ela não falha. Se Jesus Cristo é a nossa esperança, essa esperança não falha. E que devemos notar que também no versículo 3 e no fim do versículo 2, que fala acerca do temor do Senhor, é ressaltada essa virtude do temor. O versículo 3 diz: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Com isso nós vemos que até o próprio Cristo, o próprio Filho, ele se submeteu à vontade do Pai. Ele se submeteu a essa missão desse reinado que traria paz, esse reinado pacífico. E a missão de Jesus seria a serviço do Pai, e ele veio para cumpri-la de acordo com o que ele havia determinado. E nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus, ele foi capaz de cumprir cabalmente e perfeitamente a sua missão. Nos versículos 4 e 5, nós vemos do que é formado o caráter de Cristo. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E o 4, eu li o 5 antes, mas o 4 diz: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O seu caráter é pautado na justiça e na fidelidade. Jesus Cristo, a nossa esperança, ele é justo, ele é fiel. Com a justiça, ele julga a causa dos necessitados e os humildes de espírito, aqueles que crerão e creem no seu nome verdadeiramente. E com a fidelidade, que é a verdade que sai da sua boca, do sopro dos seus lábios, como diz o versículo 4, ele se mantém fiel até o fim à missão esta que nos garante perdão e esperança de vida e vida em abundância. Então, a esperança que não morre é Jesus. Jesus é a nossa esperança. Ele veio para estabelecer o seu reinado pacífico, está cheio do Santo Espírito de Deus, cumpriu toda a missão em temor e com temor a seu Pai, cumprindo e nos dando agora o perdão e a esperança de vida em abundância. O ponto 2 nos diz que Jesus Cristo, que é a nossa esperança, ele nos traz a esperança para a liberdade. Mas que liberdade é essa? Que liberdade nós alcançamos e obtemos em Cristo Jesus? Primeiramente, os versículos 6 a 9 vai nos dizer quais são os fundamentos desse reinado. Quais são os fundamentos do reinado de Cristo, da nossa esperança? E nós vemos que o profeta Isaías aqui, citando alguns exemplos, ele vai nos trazer 3 fundamentos que nós podemos observar. Primeiro, no versículo 6, o primeiro fundamento é a paz. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Vejam só a comparação usada pelo profeta. Digamos que na escada, digamos assim, dos predadores e das presas, digamos que eles estão aqui, ao invés de estarem respeitando a cadeia alimentar, eles estão totalmente fazendo o contrário. Estão vivendo em harmonia, em união. O lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito. E nessa representação, o profeta está nos dizendo que o primeiro fundamento desse reinado é a paz. A paz é o fundamento, é o que Cristo quer nos trazer, é o que Ele nos promete e nos garante, é a paz.
Segundo fundamento, a segurança. Versículos 7 e 8. O profeta também ilustra com alguns animais: a vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Então, a segurança, não haverá aquilo que possa trazer riscos, não há aquilo que possa afligir a alma. O Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança, Ele nos dará e nos dá segurança. E por fim, irmãos, o terceiro fundamento desse reinado libertador, essa esperança que nos trará liberdade, é o poderio. Todo o poder está no nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A paz, a segurança e o poderio. Com Jesus, o pecado não tem mais poder sobre nós, porque nele está todo o poder. Ele venceu sobre o pecado, venceu sobre as trevas. Nele e com ele nós não temeremos as guerras, nós não tememos o caos, nós não tememos as tribulações neste mundo, pois nele estamos seguros. A segurança do seu reinado nos traz essa verdade, nos traz essa possibilidade de não temer, de vir as tribulações, de vir o caos, as crises, vir a pandemia, vir o coronavírus, as doenças, a maldade do homem, a corrupção deste mundo podem vir, mas nós estaremos seguros em Cristo Jesus, porque é um fundamento do seu reinado. Com Ele, com Jesus Cristo, desfrutamos da paz, em saber que Ele é o Todo-Poderoso, o nosso libertador, a nossa esperança. Louvado seja o seu nome, meus irmãos. Ele é a nossa esperança, o nosso libertador. Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, a nossa esperança. E o mais confortante de tudo isso, de saber que o Senhor venceu sobre a morte, venceu o pecado, que nos dará agora a paz aos que creem no seu santo nome, nos traz segurança e que mostra todo o seu poder em meio aos dias que enfrentamos. O mais confortante é saber que, para onde Ele nos levará, não haverá mais nada que nos prenda, não haverá mais nada que nos aprisione, que nos coloque grilhões, algemas não poderão mais nos segurar, porque, como diz o versículo 10 do texto que lemos, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. A glória lhe será por morada. E isso significa dizer que os que recorrem a essa esperança, os que recorrem a esse Jesus, não esperam nada desta vida, não esperam nada de bom deste mundo. O que eles esperam é a morada celestial gloriosa e eterna. E esse é o nosso terceiro ponto. Nós já vimos que Jesus Cristo é a nossa esperança. A esperança em Jesus nos traz liberdade, liberdade de vida, liberdade do império das trevas. E nele, nessa esperança, o que nós devemos visar, o que nós esperamos, é aquilo que Ele foi preparar para nós, aquilo que Ele prometeu, moradas nas mansões celestiais. O lugar espiritual que nós insistimos em querer ficar, não é a nossa pátria. Nós insistimos constantemente em ficar preso às armadilhas deste mundo, às armadilhas da nossa carne, dos nossos próprios pecados. Tentamos, como eu disse no início, fazer de tudo para aproveitar ao máximo os nossos dias aqui na terra, mas aqui não é nossa pátria. Nós não somos deste mundo. Bem disse o apóstolo Paulo aos Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus, a nossa pátria é os céus, prometido a nós, os filhos de Deus, os verdadeiros filhos que creem no Senhor Jesus e na sua obra salvífica. Este mundo só nos oferece uma esperança passageira. E essa esperança que o mundo nos oferece nos leva à perdição. Mas o Messias prometido, ele venceu o pecado e resgata os que esperam nele para a pátria celestial do seu reino libertador, o qual nós já ouvimos nesta noite. Então, se Cristo é a nossa esperança, se ele nos liberta e quer fazer com que seu reino seja estabelecido, libertando-nos das garras do inimigo, do pecado, nós agora devemos visar os céus. E como aplicações, meus irmãos, aplicações que nós possamos, a partir de hoje, refletir e pensar um pouco sobre tudo isso, sobre esse reinado estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, esse reinado no qual agora nos dá a garantia da salvação, a garantia do perdão dos nossos pecados e a garantia de vivermos eternamente com Ele. A primeira aplicação é que nosso mover principal seja Cristo, que possamos nele nos mover, nele viver e para Ele, pois Ele deve ser o nosso mover principal, Ele deve ser a nossa principal razão de existência aqui na terra. Já respondendo aquelas perguntas que fiz no início, quais os motivos que nós desejamos viver aqui? Qual tem sido os nossos esforços para continuarmos aqui? Qual a esperança temos nesse mundo? Que o nosso mover principal seja Cristo, que Ele quem seja o que nos move, o nosso exemplo, o nosso padrão de vida aqui na terra para glorificar ao Pai e assim anunciar ao Senhor, anunciar ao seu evangelho de salvação a todos quantos nós assim conhecermos e que esse seja realmente a razão, que a nossa razão seja Cristo. A segunda aplicação, a nossa esperança deve ser Cristo. Se o mundo nos oferece algo de bom, isso com certeza, pode ter certeza, é passageiro. Isso é pecaminoso, nos levará à perdição. Mas somente a esperança em Cristo nos trará a verdadeira paz, a verdadeira segurança. E pelo seu poder, o seu todo poder, estaremos com Ele eternamente. Então, que Cristo seja a nossa esperança. E em terceiro lugar, que nosso alvo seja essa esperança. Que não miremos nos bens materiais, nos diplomas que possivelmente possamos ter nessa terra, do quanto de recursos podemos armazenar, mas que o nosso alvo seja o Senhor Jesus Cristo. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, para que a gente encerre, lá no livro na Epístola de Paulo aos Colossenses, em seu capítulo 3. Colossenses 3, 1 a 4. Se nós devemos ter a Cristo como nosso alvo, nós devemos estar em união com Ele, como diz o título desse texto, a união com Cristo glorificado. Os versículos nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a garantia, essa é a esperança que temos quando colocamos o Senhor Jesus como nosso alvo, quando miramos nas coisas lá do alto, as coisas do reino de Deus. E o interessante é que
O salmo que Lucas leu hoje, o 102, como momento de contrição e também de leitura devocional, vai falar sobre que o salmista estava sofrendo. E com certeza o sofrimento dele se dava pelos problemas espirituais que ele enfrentava. E o salmista diz que somente no Senhor é que ele encontra a paz. É somente no Senhor que ele encontra o perdão. Ele se sentia solitário, se sentia angustiado, mas no Senhor ele encontrou a segurança. Que nós também possamos nos assegurar nessa esperança, na esperança de que o Senhor Jesus vive, está à destra de Deus, intercedendo por nós e preparando morada para aqueles que o têm como esperança.